E aí, tudo bem? Eu sou o Edson Amorina, do blog Ligado em Viagem, e esse é o podcast Histórias de Viagem, em que toda semana eu vou contar um caos que passamos em nossa aventura pelo mundo afora. No episódio de hoje, eu vou falar da história de quando nós nos aventuramos pelas linhas férreas bolivianas em nosso primeiro mochilão na América do Sul. Trem da Morte, Bolívia, ano de 2005. Para nossa primeira longa viagem internacional, minha então namorada, um amigo e eu decidimos fazer um mochilão na Bolívia e Peru, com destino final em Machu Picchu. Nosso roteiro começa em São Paulo, onde pegamos um avião até a cidade de Campo Grande e depois um ônibus até Corumbá, que fica na fronteira do Mato Grosso do Sul e onde entraríamos na Bolívia, mais especificamente na cidade de Puerto Quirraro. Escolhemos essa cidade para ser onde pegaríamos o famoso Trem da Morte, sonho de muitos mochileiros sul-americanos. A travessia de países do Brasil para a Bolívia já valeu uma pequena história. Nós descemos no terminal rodoviário em Corumbá e pegamos um táxi para o portão de imigração. Fila pequena, conferência de passaporte e passagem ocorreram tudo bem. Já em solo boliviano, preocupados em não perder o horário do trem, nós pegamos outro táxi. E só fomos perceber no meio do caminho a gambiarra em que estávamos. A Bolívia importava muitos carros de países de mão inglesa, tipo Inglaterra, a Austrália, onde a direção do trânsito é invertida em relação a, por exemplo, a que usamos no Brasil. E em função disto, os carros possuem o volante, indicadores e pedais no lado direito do painel. E claro, a Bolívia usa a mesma mão que a brasileira. Para compensar essa diferença no carro, eles aplicaram o jeitinho boliviano de fazer e moveram o volante e pedais para o lado esquerdo, mas sem alterar o painel. Ou seja, o motorista ele dirige o carro e se quiser conferir a velocidade, nível de combustível e óleo, ele precisa olhar para o outro canto do painel. Já foi uma grande surpresa e um pequeno uau. Enfim, chegamos na plataforma de trem. Fizemos câmbio do dinheiro, compramos passagens e embarcamos no vagão normalmente usado pelos diversos turistas brasileiros e europeus que fazem esse trajeto. Antes, mais uma pequena história. Existem várias lendas em relação ao porquê do apelido de Trem da Morte. Muitas delas envolvendo a violência das diversas ditaduras sul-americanas, gangues bolivianas e até mesmo o sumiço de mochileiros desavisados. Porém, a história que é considerada por muitos como a verdadeira é que durante a construção dos trilhos e estações dessa longa linha férrea boliviana, houve um surto de malária que levou à morte de muitos dos trabalhadores. O trem já era apelidado como Trem da Morte muito antes do início de seu funcionamento. Voltando para nossa viagem, a previsão era de algo em torno de 20 horas e estava tudo correndo bem. Até que, em uma das várias paradas que o trem faz, onde a troca de passageiros e a entrada de vendedores ambulantes que oferecem desde frutas, sucos de laranja em baldes abertos e nacos de carnes com nozes embrulhados em papel de jornal, nós vemos uma pequena muvuca de gente em torno de um menino. E eu não consegui segurar a curiosidade e vi que, no meio da multidão, o menino estava vendendo um filhote de macaco, que foi comprado por uma senhora por aproximadamente R$ 20 em moeda local. Detalhe que a mulher estava viajando com seu filho de colo, lembrem disso. E claro, se sentava numa poltrona imediatamente ao nosso lado. Mas ok, outra cultura, diferentes tipos de animais de estimação, e conhecer essas diferenças é um dos grandes ganhos em se viajar, não é mesmo? Porém, nossa aventura símia não acabou por aí. Algumas horas depois, no cair da noite, minha namorada me acorda com a maior cara de medo possível e aponta para 2 olhos brilhantes. O maldito do macaquinho tinha escapado de sua caixa e a estava encarando a poucos centímetros de distância. Após alguns momentos congelados, eu consegui acordar a senhora boliviana, que o pegou de volta e o guardou.
Susto passado, voltamos a dormir com um dos olhos abertos, claro. Mas foi na manhã seguinte, enquanto beliscávamos nosso café, que tivemos a confirmação que estávamos numa cultura realmente muito diferente da nossa. Nós começamos a ouvir guinchos bem baixinhos do macaquinho. Barulhos esses que foram aumentando até se transformarem em pequenos gritinhos. Percebemos então que ele estava com fome, pois a senhora boliviana prontamente tirou um dos seus peitos para fora e deu de mamar para ele. Sim, deu de mamar para o filhote de macaquinho. Todos os turistas do vagão ficaram em silêncio na mesma hora, e foi nesse momento então que percebemos que essa viagem realmente não iria sair de nossa memória.